Oh, glória, amém. Abra comigo, amado, sua Bíblia, no Evangelho do nosso Senhor Jesus, registrado por Mateus, no capítulo de número 21. Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 13. Mateus 21, de 1 a 13. Vou ler alguns versículos, depois vou pedir que a igreja leia alguns outros. Mateus 21, de 1 a 13. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de animal de carga. E um dos discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. Do 8 ao 10, vamos juntos? E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada, e as multidão, tanto as que precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam, e as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Verso 13, vamos lá? E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Que o Senhor Deus nos abençoe com o texto lido da sua palavra, que é poderosa, viva e eficaz. Eu estou precisando. Obrigado, diácono. Esse texto é um texto muito importante, porque esse texto deixa claro aquilo que é a compreensão do nosso Senhor Jesus quanto à finalidade da existência da igreja, quanto à funcionalidade da organização da igreja, quanto à necessidade de, na igreja, ter esse negócio chamado oração. Parece até algo que nós não teríamos necessidade de falar, mas oração, o tempo todo nós temos que falar sobre oração, ainda que todos nós saibamos que crente não fica de pé sem oração. Então, o crente sabe que tem que orar. Crente sabe que tem que falar com Deus. Crente sabe que tem que buscar o Senhor. Então, oração é um negócio de que a gente não precisaria nem estar falando. Mas nós temos dificuldade com esse negócio chamado oração. Nós temos dificuldade com isso, porque muitas vezes, ao falar com Deus, parece que nós estamos falando sozinho. Parece que nós estamos falando com ninguém. Parece que ninguém está nos ouvindo, porque nós temos dificuldade de lidar com essa relação. Nós temos facilidade com o audiovisual, da gente enxergar e ouvir, da gente ver, visualizar e alguma palavra voltar e a gente falar: opa, eu estou falando com alguém, eu estou falando com Deus. De vez em quando, eu já falei isso, só muda o endereço. Geralmente, tem algumas variações, mas geralmente
mulher fala um pouquinho mais do que o homem. Sim ou não? Fica com medo não, homem. Pode falar, homem. Geralmente, as mulheres falam mais do que os homens. Só um cadinho. Só um cadinho, né? Geralmente. Mulher, às vezes, deixa a gente numa dificuldade, porque às vezes a mulher fala de 5 assuntos ao mesmo tempo. A gente nem processou o primeiro, acho que isso aqui está falhando. Som. Agora eu vou ficar com voz de cantor. Vamos lá. Essa é minha... Ô, rapaz, estou melhorando, hein? É o microfone, é o microfone. A gente nem processou o primeiro assunto, a mulher já quer a resposta para o terceiro ou para o quarto assunto. A gente, espera aí. E quando a gente se embola, a gente dá a resposta do terceiro assunto, quando ela está querendo a resposta do primeiro, atrapalhou nossa vida. Você não está prestando atenção no que eu estou falando. Eu estou tentando, mas está difícil. Às vezes, só muda o endereço, né? Você está olhando lá alguma coisa, ou você está assistindo alguma coisa, de repente surge aquela voz inconfundível. Isso. Aham. Aí depois, o que foi? Já falei contigo, o quê? Já era, já deu ruim, porque, né? Isso aí só muda o endereço. Lá na Ivo Batista Suzano, quase não acontece. Isso só muda o endereço, porque quando a gente está conversando com alguém, ou quando a gente está querendo falar com alguém, a gente está querendo que esse alguém nos olhe, nos escute, nos responda, dê atenção. Cláudia fala que às vezes eu sou meio maluco, porque dependendo da circunstância, ela está falando, eu sou igual criança. Hoje eu tive uma experiência dessa na cozinha. Éramos 4 na cozinha. Eu conversava, falava direto com 2. E de repente eu falei com a terceira, isso. Ela na hora respondeu. Eu falei, tá vendo? Ela é igual criança. Ela está ali lavando a louça ali, mas está ligada em tudo que está acontecendo. Criança é meio assim, né? Criança está lá brincando e de repente o adulto está achando que ela não está entendendo nada, mas está ouvindo tudinho. Né? Às vezes é assim. Por quê? Quando a gente tem alguém que nos dá atenção, quando alguém dá o ouvido, a gente tem facilidade. Agora eu confesso que falar com Deus, às vezes, parece que falamos com alguém que não nos dá ouvidos. Às vezes você ajoelha e vai orar e vai falar, parece que você está falando sozinho. Parece que ninguém está interagindo contigo. Por isso esse negócio chamado oração é tão difícil para a gente. A gente precisa crer e pela fé entender que quando oramos, estamos sim diante de um Deus que nos dá total atenção. E com Ele, você pode falar de vários assuntos ao mesmo tempo, que Ele conhece e ter resposta para todas as coisas. Diferente, muitas vezes, de conversar com a esposa ou com o esposo, quando eu e você conversamos com Deus, mais até do que isso, antes da palavra chegar à nossa boca, Ele já conhece tudo. Antes da gente falar o que queremos apresentar, Ele já sabe. Agora, às vezes a sensação é de que Deus está tão longe que não está nos ouvindo. Agora, Apocalipse, no capítulo 5, tem algo extraordinário. O João está triste, porque depois de ter a visão do trono do Senhor, depois de ver o Senhor no trono, depois de ver aquela maravilha toda, de repente alguém fala lá, está vendo? Tem na mão daquele que está sentado no trono um livro que está selado por dentro e por fora. E olha só, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, não tem ninguém em lugar nenhum que seja digno de pegar aquele livro e abrir. E aí o João, ao ouvir isso, o João começa a chorar, desesperado, porque não tem quem seja digno de pegar aquele livro e abrir.
e de repente aquele moço fala assim para o João: não chora não, João, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos. E de repente o João vê que do lado daquele que está sentado no trono, vem um que tem marca de quem morreu, que tem as mãos furadas, que tem o lado furado, ele tem marca de quem foi sacrificado e morreu, mas ele está vivo para a glória de Deus. Ele pega o livro, abre, desata os selos, então ele tem autoridade, ele é digno de abrir o livro e de tirar todos os selos. E diante dessa visão, o que o João fala? Olha, de repente eu vi que lá no trono do Todo-Poderoso tinham lá taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. Todas as vezes que eu e você oramos, por mais que pareça que não tem ninguém nos ouvindo, as nossas orações estão chegando até o trono do Todo-Poderoso. E todas as orações que chegam até Ele são respondidas. Agora, nós precisamos ter sensibilidade e discernimento para entender qual é a vontade dEle. João escreve na primeira carta dizendo: e esta é a certeza que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve. Como é que o Senhor nos ouve? Segundo a vontade dEle. Jesus chega aqui e Ele está sendo apresentado em Jerusalém. É como que nessa época, quando um rei se apresentava a outra nação, para tentar libertar os seus cativos, ele se apresentava a essa nação, ele se apresentava a esse reino com a sua comitiva real, e chegando lá, ele ia estabelecer o tratado de paz, ele ia estabelecer alguma aliança para poder tentar libertar aqueles que lá estavam cativos, e geralmente ele apresentava alguns presentes, ele ia lá negociar a libertação dos cativos. Jesus então se apresenta em Jerusalém. Só que a comitiva dele não tem nenhuma beleza humana, não tem nenhuma riqueza humana. Jesus não tem o melhor animal da época, o cavalo mais bonito, a carruagem mais estilosa. Jesus tem uma jumenta e um jumentinho emprestados. Monta naquilo dali e vai entrando. E as crianças vão clamando: Hosana ao que vem, em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi. E tanto quem está lá na frente, quanto aqueles que estão seguindo por aí, está dizendo: está chegando o rei, está chegando o rei. E aí aquele alvoroço na cidade. Quem é esse rei? Quem é este? Está aqui no verso 10. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. As multidões tinham uma revelação não completa, tinha uma revelação parcial de quem era Jesus. Jesus, no sacerdócio dele, Jesus é profeta, sacerdote, ele é mestre. Aqui ele está exercendo a sua função de profeta. Ele é rei, ele é sacerdote, ele é mestre, ele é profeta, mas a multidão está olhando para ele, está vendo somente como um profeta. Só que Jesus é muito mais do que um profeta. Ele é o rei que está se apresentando naquele lugar para libertar o seu povo. Só que a oferta que ele vai apresentar não são ofertas baseadas em ouro, em prata, em pedra preciosa. A oferta que ele vai apresentar é a sua própria vida. Ele está se apresentando não a um reino material, ele está se apresentando diante de um reino espiritual, e o sacrifício dele destrona Satanás, o sacrifício dele tira de Satanás a autoridade que tinha sobre as nossas vidas. O sacrifício de Jesus nos traz libertação, porque os nossos pecados deram para Satanás o direito de nos aprisionar. Mas Jesus Cristo, com o seu sacrifício, chega lá e estabelece um tratado de libertação. O sangue de Jesus, além de nos purificar, nos liberta da mão de Satanás. Então ele se apresenta para o tratado de paz, baseado numa oferta eficaz, inigualável, e uma oferta de uma vez por todo o tempo.
de uma vez para sempre, uma única vez, uma oferta perfeita. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se apresenta e o povo está querendo saber quem ele é, e alguns falam, é o profeta. Mas João já tinha o apresentado como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E quando Jesus chega ali naquele lugar, a primeira coisa que ele faz é ir no templo. E quando chega no templo, diz o verso 12, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou lá as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. A casa de Deus é chamada casa de oração. Pode ter tudo na casa. Pode ter dança, pode ter louvor, mas não pode deixar de ter oração. Na casa de Deus é lugar de oração. Às vezes oramos cantando. Eu fiz dessa frase, cantada e repetida, uma oração diante do meu Deus. Jesus já foi coroado, a coroa já está nele. Mas eu quero, com a minha vida, aonde eu chegar, fazer com que as pessoas entendam que o meu Jesus merece ser honrado, exaltado, glorificado, porque o Pai colocou sobre ele uma coroa de autoridade. Aonde quer que eu vá, eu quero que todo mundo saiba que o meu amor por ele não é um segredo, mas todo mundo ao olhar para mim tem que saber que eu sou dele e de mais ninguém. Às vezes a gente canta alguma coisa que ainda não estamos vivendo. Muitas vezes isso é uma oração, um objetivo a ser alcançado. Às vezes cantamos, como cantamos aqui, eu vou gastar a minha vida em ti, eu vou abrir mão disso, daquilo, e de repente não estamos nesse momento fazendo tudo isso, mas esse é o objetivo, esse é o chamado. Aqui em Mateus, volta para o capítulo 16. Mateus no capítulo 16, diz assim, verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Esse é o objetivo. Cada dia, o nome do Senhor Jesus sendo glorificado na nossa vida, cada dia, pegando a nossa cruz, seguindo a Jesus, cada dia, abrindo mão dos nossos prazeres transitórios e satisfazermos com a presença e a bondade de Deus na nossa vida. Cada dia, gastar a nossa vida por amor a Jesus, vida que chamamos de nossa, mas vida que foi dada por Ele. Gastar a nossa vida muitas vezes significa dizer, abrir mão do pecado, renunciar às nossas vontades, renunciar aos nossos planos, renunciar aos nossos propósitos, para nos submetermos inteiramente à vontade dEle. Às vezes isso não é o real, aquilo que vivemos no momento, mas não por isso não podemos cantar, expressamos quando a oração e adoração a Deus, dizendo, Senhor, o meu anseio é esse, de viver uma vida totalmente para o Senhor, onde eu gaste a minha vida para o Senhor, onde eu faça tudo para o Senhor ser coroado, exaltado, glorificado, onde as pessoas ao olharem para mim, vejam o Senhor. Isso tem que ser o objetivo da igreja, amados. Porque se isso não for o objetivo da igreja, tem tudo na casa, menos oração. Tem tudo na casa, menos adoração. Tem tudo na casa, menos conversão. Porque conversão é isso, andávamos perdidos, íamos em direção ao inferno, o Senhor Jesus com mão forte
nos resgatou do império das trevas, ofereceu uma oferta de sacrifício inigualável, nos resgatou, nos libertou da mão de Satanás. Agora não caminhamos mais para o inferno, agora nós estamos caminhando para o céu. E nesse caminhar para o céu, às vezes o diabo vem com uma bandeja de oportunidades para que eu e você, metendo a mão nessas iguarias satânicas, a gente venha desagradar o Senhor. Mas todas as vezes que a gente fala assim, não, eu não quero isso, porque eu quero caminhar com o meu Jesus. Eu não quero essas tentações, porque eu quero agradecer o meu Senhor. Eu não quero essas coisas terrenas, porque eu quero glorificar o Senhor. Todas as vezes que fazemos isso, nós estamos gastando a nossa vida para esse mundo, para vivê-la para a glória de Deus. Todas as vezes que entendemos que há necessidade de abrir mão do nosso eu, de abrir mão da nossa vontade, de abrir mão dos nossos prazeres, para vivermos para a glória do Senhor, nós estamos dizendo não para tudo que há nesse mundo, e sim para aquele que nos libertou do império das trevas. E quando fazemos isso, verdadeiramente vivemos, porque os prazeres desse mundo são transitórios, são passageiros, logo se acabam. Mas ter a alegria de viver na presença do Senhor, amado, isso não tem preço. Jesus se apresenta lá e fala assim, a minha casa será chamada casa de oração. E eu queria falar sobre isso nessa noite. Oração como um meio de mudarmos a história. Oração como um meio de movermos a mão de Deus em nosso favor, se assim for da vontade dEle. E eu queria pegar 3 exemplos de personagens bíblicos que pela oração tiveram a história modificada. Veja comigo aí rapidinho aí, porque eu não quero pregar além de meia-noite. Vai ser pouco tempo hoje. Vem comigo aí, primeiro livro do profeta Samuel. Vamos lá. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1. Quem achou, diz amém. Quem não achou, fala assim, espera só um pouquinho. Amém, vou esperar. 1 Samuel, capítulo 1, verso 9, amém? Glória a Deus. Após terem comido, verso 9, capítulo 1 de 1 Samuel, verso 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. O 14, 15 e 16, vamos juntos? Até quando? Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Verso 18, e disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Quem é essa mulher? Ana, muito bem, parabéns. Esposa de quem? Muito bem, Eucana. Quantos anos essa mulher tinha? Quantos anos ela tinha? A Bíblia não fala, não inventa não, crente. Deixa quieto, deixa isso quieto, deixa isso quieto. Essa mulher está amargurada. Essa mulher está triste, por quê? Porque essa mulher é estéril.
essa mulher não consegue gerar filhos, o que na sua época era uma completa desonra, era uma completa vergonha. Se não bastasse essa vergonha, a outra do seu marido tinha filhos e ainda caçoava com ela, ainda ficava mangando dela, ainda ficava, como diriam os nossos adolescentes, zoando com ela. E ficava então dizendo para ela, você tem o ventre aí seco, aqui ó, eu dou filho aqui a Eucana. E essa mulher tinha uma amargura no coração, porque ela não conseguia gerar filhos. O que essa mulher fez? Essa mulher foi orar. E diz o texto que orando, falou para o Senhor, verso 11, Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão. Essa mulher, ela apresentou a sua tristeza, ela apresentou a sua angústia ao Senhor, e com fé pediu para Deus algo que era impossível aos homens. Não havia naquele tempo, não havia naquele lugar quem pudesse resolver o seu problema. Essa mulher não tinha como gerar filhos. Mas o salmista mais tarde diz que o Senhor é tão poderoso que ele faz da estéril mãe de filhos, não de filho, de filhos. Porque essa mulher, pela oração, Deus moveu a mão dele, e essa mulher não apenas gerou a Samuel, mas como essa mulher teve outros filhos, e o Senhor deu a ela algo extraordinário, no lugar da zombaria, no lugar da tristeza, no lugar da desonra, Deus deu para ela mais do que dupla honra. Deus deu para ela um ventre fértil, ainda que para o homem fosse infértil. Porque pela oração dessa mulher, Deus mudou a história dela. A casa de Deus é lugar de oração. Se você tem algo na tua vida, na tua família, na tua casa, diante de você, que aos olhos dos homens parece ser impossível, através da oração Deus pode mudar a história. Na casa de Deus não é lugar para dúvidas. Na casa de Deus não é lugar para você ficar falando, será que? Não. Casa de Deus é lugar de oração e de fé em ação. A fé em ação, através da oração, pode mover a mão de Deus em teu favor. Essa mulher é estéril, essa mulher não tem como gerar filhos, mas Deus vai lá e resolve o problema dessa mulher, dá para ela um filho. E que filho é esse? É o profeta Samuel. Que profetinha, né? É um profetão, é um profetaço, é um homem de Deus, do Velho Testamento, daqueles que a gente fala assim, esse cabra aí foi usado mesmo e foi ousado na presença do Senhor. Por quê? Porque teve uma mãe de oração que o gerou antes de o gerar fisicamente, antes de o gerar no seu útero, o gerou através da oração, através da comunhão com Deus. O outro exemplo, eu queria pegar Isaías, abre aí tua Bíblia aí, crente, Isaías, capítulo de número 37, Isaías capítulo 37, quem achou o 37 aí, dá glória a Deus. Então vai para o 38, porque eu vou falar do 38. Capítulo 38, olha aí que está escrito. Vamos juntos? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. 3. E disse, lembra-te, Senhor,
Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Qual é a palavra? Vai morrer. E eu falei, parece que isso terça-feira, se eu já estou meio confundindo as coisas. Domingo e terça. Uma bênção, né? Quem acha que é uma bênção? Não é uma bênção? O profeta chegar para você nessa noite e falar assim: Edinaldo, põe em ordem a tua casa, que a espada vai ficar no teu bucho e tu vai morrer. Não é uma bênção? Não é a bênção da espada no bucho dele, é a bênção de ter a oportunidade de colocar em ordem a casa, né? Mas tirando a brincadeira, não quero espada nenhuma no bucho dele, só comida para alimentá-lo. Mas a resposta é: filho, põe em ordem a tua casa, porque o Senhor manda dizer que você vai morrer. O que esse cara faz? Olha para a parede, vira para a parede, começa a orar e fala: Senhor, eu te peço que o Senhor lembre-te disso, Senhor, como se Deus esquecesse. Eu andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e sempre fiz o que era reto aos teus olhos. E começou a chorar. O que Deus fez? Vou mudar a história. Isaías, volta. O que foi, Senhor? Volta, por quê? Deus tem um negócio com ele, cara. Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Deus não resiste a um homem ou uma mulher que, quebrantado, se apresenta na presença dele. Quando um homem ou mulher com fé, com intimidade e comunhão com o Senhor, se apresenta quebrantado na presença do Senhor, nunca é despedido de mãos vazias. Sempre recebe algo extraordinário da parte de Deus. Isaías, volta lá, porque eu vou dar mais 15 anos para esse camarada. Através da oração, Deus mudou a história que estava prevista para esse homem. Através da oração, Deus mudou a história da Ana. Através da oração, Deus mudou a história do Ezequias. Mas tem um que, do primeiro ponto de vista, Deus não mudou a história. Vá comigo aí no capítulo 14 de Marcos. Marcos capítulo 14, a partir do verso 32, diz assim a palavra do Senhor. Marcos 14, 32. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E, levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Obrigado, filho. E lhes disse, verso 34, vamos lá juntos? E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, ficai aqui. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passe de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus volta lá, os discípulos estão dormindo, Jesus então os repreende, e no verso 39 diz assim, retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Quais palavras? Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Verso 40, Jesus voltou e outra vez eles estavam dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Verso 41, pela terceira vez, Jesus disse: ainda dormis e repousais? Jesus então 3 vezes orou, com fé, dizendo: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus, no texto que lemos, de Mateus, no capítulo de número 21, Jesus nos ensina
que na casa do Pai, e aqui ele está literalmente num local físico, mas hoje, à luz do Novo Testamento, nós já aprendemos que casa do Pai somos nós. O que Jesus está querendo dizer para mim e para você é que na vida de um crente, que é a morada de Deus, que é a casa do Pai, esse crente tem que ter uma vida de oração. E uma vida de oração é a chave para mudar a história, se essa for a vontade de Deus. Ana estava condenada a uma vida de sofrimento, uma vida de vergonha e dor, mas porque com fé ela orou e buscou o Senhor, Deus mudou a sua história. Ezequias recebeu uma palavra abençoadora, uma palavra que levava em conta a vida que esse homem vivia até o momento, de integridade, de fidelidade e de pureza. Mas através da oração, Deus mudou a história e deu para ele mais 15 anos. Jesus, que tinha muito mais fidelidade, inteireza e pureza do que Ezequias e Ana, Jesus orou 3 vezes. Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. No primeiro momento, olhamos para a vida da Ana, a oração deu certo. Olhamos para a vida do Ezequias, a oração deu certo. Olhamos para a vida de Jesus, parece que a oração não deu certo. Porque Jesus orou 3 vezes, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas não foi possível passar aquele cálice, porque foi para aquela hora que o Pai o enviou. Foi para aquela hora que o Pai o preparou. Para aquela hora a humanidade ansiava. Aquela hora iria mudar a história da humanidade. E Jesus orando nos ensina aquilo que eu e você precisamos aprender quanto à oração. Porque nós queremos ficar presos aos exemplos de Ana, de Ezequias e de tantos outros, que pela oração a história foi mudada. Mas em Jesus, como de costume, o sarrafo é mais alto. Em Jesus, como de costume, os ensinamentos são mais altos, mais profundos, mais largos, mais compridos. Em Jesus nós aprendemos que a oração, que é a chave da nossa vitória, que pode mudar a história em nosso favor, a oração também é um meio de submetermos as nossas vontades à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Jesus falou, Pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim seja feita a tua vontade. E qual era a vontade do Pai? Que Jesus morresse por nós. Essa vontade de Deus era boa ou ruim? Boa para quem? Para mim e para você. Porque a vontade de Deus era boa para mim e para você, eu e você estamos aqui agora. Mas a vontade de Deus que era boa para mim e para você, sacrificou o Filho dele na cruz do Calvário em nosso lugar. E às vezes, nós temos a ousadia, a carnalidade de duvidar do amor de Deus para conosco. Às vezes nós temos a petulância de questionar se Deus realmente nos ama. Ele foi capaz de sacrificar o Filho dele na cruz do Calvário para resgatar a minha e a tua vida, meu irmão. Então não duvide do amor de Deus. Ele te ama com amor eterno, com bondade. Ele nos atrai para Ele, porque Ele nos ama com amor eterno. Ele parece que tapou o ouvido para o seu filho. Ele viu o seu filho naquela cruz, cheio de agonia, cheio de pavor, cheio de medo, cheio de angústia, cheio de fragilidade.
Porque diz o texto, Jesus falou, a minha alma está angustiada até a morte. Ele ali experimenta um vazio, ele ali experimenta um abandono, porque o peso do nosso pecado está sobre o ombro dele. Mas Deus, para te salvar, cara, olha como é que você é importante para Deus, cara. Olha como é que nós somos amados por Deus, cara. Para nos salvar, Deus aceitou ver o filho dele ser moído e humilhado naquela cruz. Para me salvar e te salvar, Deus permitiu que Jesus morresse no meu e no teu lugar naquela cruz. E aparentemente, essa oração de Jesus não mudou a história, porque ele orou e morreu. Morreu. Só que, eu já falei isso, e vai comigo aí, por favor, até Hebreus capítulo 5. Olha aí, capítulo 5. Verso 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Jesus foi ouvido por Deus, da maneira que Deus queria ouvir e atender. E assim é comigo e contigo. Tem hora que Deus ouve a nossa oração e faz de acordo com o que lhe pedimos com fé. Se o problema é ter filho, ele dá filho. Se o problema é viver mais, ele dá mais um tempo de vida. Se o problema é financeiro, ele vai lá e faz o milagre. Se o problema é na saúde, ele vai lá e cura. Se o problema for familiar, ele vai lá e traz paz à família. Seja qual for o problema, ele vai lá e resolve a situação. Há momentos que a gente acaba de orar e, como Ana, a gente já levanta, já começa a comer, já começa a beber, já começa a se alegrar, porque a gente sabe que Ele nos ouviu, a gente sabe que alguma coisa Ele vai fazer. Então, instantaneamente, a alegria já vem. É naquela hora em que a gente fala com Deus e, de repente, se a gente não o vê diretamente, a gente sente uma presença que é inigualável. Naqueles momentos em que você ora e você fala assim, eu não estou sozinho nesse quarto, eu não estou sozinho nessa sala, eu não estou sozinho nesse banheiro, eu não estou sozinho nesse trem, eu não estou sozinho nesse monte, eu não estou sozinho nessa igreja, eu não estou sozinho nesse gabinete, tem mais alguém comigo aqui, e quem é? É o Espírito Santo se movendo ali em você e naquele lugar. Tem hora que você ora e você fala, o Senhor está me ouvindo, Ele está aqui comigo, a presença dEle está aqui, Ele está nesse lugar. E não dá vontade de parar. E aí daqui a pouco, quando faltam palavras, sobram lágrimas. E as lágrimas são orações que vão se derramando na presença do Senhor. Tem hora que você já não tem mais lágrimas, não tem mais palavras, você começa a rir. Está rindo de quê? É porque a alegria do Senhor inunda no meu coração, inunda na minha alma, e eu só sei rir. Mas você está com problema, não importa, porque aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, está comigo. E aí tudo é novo, tudo é diferente. E aí você ora, você clama, você chora, você ri, porque a presença do Senhor é algo extraordinário. E aí você sai dali, você já fala, o que foi? O problema está resolvido, tá, cadê? Tá, meu, na hora de Deus vai acontecer. O maior problema foi resolvido o quê? A minha relação com o Pai está em dia, então agora todas as coisas vão vir no tempo de Deus, da maneira de Deus, já não me importa mais. Tem hora que você ora e você fala, oh glória, eu não estou sozinho. Mas também,
naquelas horas que você ora e parece que você está sozinho, as suas orações estão chegando diante do trono. As suas orações estão chegando diante de Deus. Jesus, diferente de Ana e de Ezequias, Jesus, cadê a presença? Cadê a manifestação do Senhor na minha vida? Cadê o Senhor ao ponto de ele chegar na cruz e falar: Deus meu, por que me desamparaste? A sensação era essa. E se Jesus passou por isso, o que dirá eu e você, meu irmão? Tem hora que a gente fala assim: parece que Deus me abandonou. Só parece. Ele nunca abandona os seus. Ele está sempre conosco. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Eis que estou convosco, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Só que diferente de Ana e de Ezequias, que se alegrou com a manifestação de glória de Deus momentânea, Ana gerou alguns filhos e depois morreu. Ezequias viveu mais 15 anos, morreu. Jesus morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele está à direita do Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Então a vontade de Deus na vida de Jesus foi superior àquilo que, como homem, ele clamou e pediu. Ele não foi livrado da morte física, mas ele foi livrado da morte espiritual. E aí, amado, imagina a cena. Meu irmão, acho que a gente daqui um dia vai ter que cantar de novo aquele hino. Eu gosto daquele negócio, né? Como o leão que ruge. Jesus. Jesus morreu. E de repente está lá o capeta fazendo festa. Está lá o capeta lá soltando fogos. Acabamos, vencemos, olha como é que está a terra, está em trevas, olha como é que estão os discípulos, tudo chorando, estão tudo sem esperança, estão tudo lá cabisbaixo. E de repente, amado, Jesus vai lá no inferno e toma a chave da morte do inferno. O capeta não tem nem mais chave da casa dele, tomou a chave da casa dele, tomou tudo e falou: agora, ô pangaré, agora você vai ser destronado, você vai ser pisado e eu vou reinar com a minha igreja, e através da minha igreja todo principado e potestade vão cair pelo poder que há no meu nome. Jesus vai lá e ao terceiro dia ele aparece, ele ressurge, porque o poder de Deus o exalta. E ele agora aparece para os discípulos, já não mais aquele Jesus encarnado, já não mais aquele Jesus que eles conheceram, agora um Jesus glorificado, agora um Jesus que tem um corpo que é diferente, que atravessa a parede, que some, que aparece, que desaparece, que come. Me dá aí, vamos comer alguma coisa aí, tem peixe aí? Opa, vamos comer um peixe aí. Se fosse nós aqui, os discípulos, seria churrasco, né, o Jaci? Me dá aí uma picanha aí, me dá aí uma... Tá difícil de comer a picanha, sangue de Jesus. Corta, esquece. Bota aí um... Assim também não, irmão. Irmão. Vai pedir, pede direito, irmão. Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo menos uma palhetinha. A alcatra está dando, mais ou menos, né? Mas se fôssemos nós, talvez não fosse peixe, porque eles lá viviam da pesca. Se fôssemos nós aqui, seria outra coisa. Se fosse o Jaci nesses dias, seria um espiga de milho. Aliás, fez um sucesso, hein, Jaci? Aqueles milho, meu Deus, né? Fez um sucesso danado. Mas aquele corpo glorificado, come, bebe, aparece, desaparece. Porque agora o Jesus que ressuscita é o Jesus que Paulo diz em Filipenses capítulo 2. É o Jesus que recebeu de Deus um nome que está acima de todo nome. O qual importa que todo joelho lá no céu, aqui na terra e debaixo da terra se dobre e toda a língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele, Jesus, falou aqui para aquele povo, ao entrar em Jerusalém e negociar a nossa libertação. Ele chegou lá, verso 13 do capítulo 21 de Mateus, ele disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração.
A casa de Deus é casa de oração. Quem é a casa de Deus aí, dá um glória a Deus. Se você é a casa de Deus, você precisa ser um homem e uma mulher de oração. Homem e mulher de oração vê milagre acontecer. Homem e mulher de oração vê algo novo da parte de Deus. E quando Deus responde à oração de acordo com a petição, você se alegra e glorifica o nome dele. E no momento em que Deus ouve a oração e atende a oração de uma maneira diferente do que você está pedindo, você se submete falando: Senhor, que seja feita a tua vontade. Oração é um instrumento que Deus nos colocou e nos deu para mudar a história, mas também para nos ensinar a nos submetermos à vontade dele. Tem hora que ele atende do jeito que a gente pediu, tem hora que ele não atende do jeito que a gente pediu. E Jesus é experimentado exatamente nessa hora. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele disse para aquele povo: quando vocês forem orar, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no céu. Não pediu nada ainda, percebeu? Que a oração até agora não se pede nada para o homem, é tudo para Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos, livra-nos e por aí vai. Oração é um meio de submissão. Oração é um meio de exaltação. Você exalta o Senhor, você se submete ao senhorio dele, e ele tem poder para mudar a história. A casa dele pode ter dança, pode ter música, pode ter matando gigante, que é o teatro, pode ter um monte de coisa que a gente tem aqui, mas, sobretudo, não pode deixar de ter oração. Qual é a nossa reunião mais vazia? A reunião da oração. Então, acho que a gente tem que mudar essa história. Todo domingo, 8h30, 8h40, nós temos a oportunidade de orar e começar a nossa escola dominical, que para alguns começa às 9 horas, mas não começa às 9 horas. A nossa escola dominical começa às 8h30, 8h40 com a reunião de oração. E aí depois tem uma abertura, um louvor para a gente poder ir para a sala. Se nós entendermos que a reunião de oração precisa ser mais frequentada, a gente vai começar a ver um mover de Deus diferente na nossa vida. Se a gente começar a orar, não apenas para pedir alguma coisa em nosso favor, mas orar pelo prazer de um relacionamento com Deus, nós vamos nutrir uma intimidade e comunhão com Deus que vai abrir portas inimagináveis para mim e para você. Agora, se nós continuarmos nessa superficialidade de só orar quando nos convém, vai continuar sendo muito difícil ver o agir de Deus na nossa vida. Jesus disse que a oração tem que ser assim: buscai, buscai, pedi, pedi, batei, batei. Então a gente tem que perseverar. Na oração, ser perseverante. A começar em mim. Vou imitar o Caio quinta-feira. A começar em mim. Precisamos valorizar mais uma vida de oração. Quem trabalha de segunda a sexta aí, dá um glória a Deus. Quem trabalha ao sábado aí? Já diminuiu, né? Ainda tem alguns que trabalham sábado. Quem não trabalha domingo aí, dá glória a Deus.
Que vontade que dá de dormir um pouco mais, não é? Né? Quem não trabalha aí que mesmo tem que vir. É isso mesmo. Né? Melhor ainda, fica mais fácil de você vir. Porque já dormiu a semana inteira até a tarde, no domingo dá facilidade para vir. Fica mais fácil, não é? Aposentado, irmão, faz o seu dia. Agora, você que trabalha de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, você tem que acordar para poder ir para a empresa, não tem? Como é que é lá para poder marcar o seu ponto? É aquele cartãozinho que passa? É o quê? Como é que é? O crachazinho que já está, o dedão agora, digital? Porque eu lembro que na minha época, não, é o sapato? Ele está botou o pé ali, eu estou vendo, o que é aquilo dali, meu Deus? Agora o chip está no sapato, o que é? Eu lembro que na minha época, tinha um cartãozinho que a gente botava lá no negócio lá, plac, plac, aí pum, ficava marcado lá. Aí sabe como é que é, né? O bom brasileiro como é que faz, né? Quem chegava primeiro, batia o cartão de todo mundo que chegava depois. Todo mundo chegou cedo, a repartição estava vazia, mas o cartão de todo mundo estava batido. Se o expediente começava às 7h20, aí tinha lá 7h10, 7h11, 7h12, 7h14, mas não tinha chegado ninguém ainda, mas o cartão de todo mundo estava batido. Ou então, o pessoal saía mais cedo, fulano, não esquece de bater o meu cartão na saída, né? Aí a pessoa ia lá e batia o cartão. Aí depois falava assim, vamos mudar esse negócio. Aí mudaram, foi mudando. Agora como é que é? Agora é facial, agora é digital, enfim, qualquer coisa assim, né? Daqui a pouco estão arrancando a cabeça e levando só a cabeça. Não, ainda não dá para fazer isso, né? Ainda não deu para fazer isso, né? Mas, você não dá um jeito? Se você não... Vamos lá. Como é que é lá na EBS? Se ultrapassar 15 minutos de atraso, pode pegar no trabalho ainda ou tem que voltar para casa? Na minha época, eu voltava para casa. E agora? Pode pegar, mas é descontado ou não? Opa, é descontado e ainda perde o Sodex. É aquele negócio para fazer compra? Aí o peão vai fazer de tudo o quê? Para chegar cedo ou não? Vai perder o negocinho de fazer compra? Faz de tudo para chegar cedo, para não perder o negocinho de fazer compra, né? Agora vamos lá, um cara que trabalha de segunda a sexta, ele chega atrasado todos os dias da semana. Quando chega no final do mês, o que ele recebe? Além de não receber o Sodex, ele ainda está na primeira leva, ele vai para a barca, vai embora, né? Ainda corre esse risco, né? Mas ele vai sendo descontado. Quando ele pega o pagamento, droga! Olha quanto desconto. Mas por quê? Porque não trabalhou. Agora imagina que você tem um ponto espiritual a ser batido. Onde é que você está, crente? Nos dias de trabalho, de culto na igreja. Você está cansado, né? Por isso que você não vem na igreja. Ok, poxa, parabéns, hein? Tem até dó de você, está cansado, né? Trabalhou o dia inteiro, está cansado, não veio para a igreja porque está cansado. Poxa, pô, legal. No domingo, pô, já acordei cedo a semana inteira, estou cansado, vou dormir um pouquinho. Pô, legal. Fica em casa, descansa, pô. Trabalhador tem que descansar, pô, sem problema nenhum. A hora que você for mandado embora, a hora que você ficar doente, aí você vai começar a pensar assim, caramba, eu tenho que ir. Porque tem alguns aqui que são meio assim, na hora da dificuldade, aparecem todas. Na hora da bênção, se atrapalha todo. Se liga, crente. O Deus que dá, também tira. Deus falou para Abraão, filhão, vou te dar um filho. Ô Senhor, a mulher é estéril, eu vou te dar um filho. E quando chegou na impossibilidade total, que o cara está lá com 90 e tantos anos, e a mulher é estéril, e lá com 90 anos na cara, agora vem o filho. Aí o cara está curtindo o filho.
Aí o Senhor fala assim: pega o teu filho, a quem tu amas, e leva no monte e o sacrifique para mim. Ele foi lá e sacrificou. Você está disposto a sacrificar o teu Isaac? Qual é o teu Isaac? O domingo de manhã, que você quer dormir um pouco mais? O teu Isaac é a quinta-feira, que de 7:30 da noite a 9 horas, vinha aqui dar glória a Deus, é um sacrifício para você? O teu Isaac qual é? É não participar do culto de terça-feira, que é lugar de crescimento espiritual? Qual é o teu Isaac? O que você precisa sacrificar? É melhor tomar a dianteira e falar assim: Senhor, mesmo com sono eu vou. Mesmo que você fale, glória a Deus. Dá um glória a Deus assim, filhão. Dá uma balançada, dá 3 pulinhos, acorda, pede para beliscar. Porque muitas vezes esse cansaço, ele aparece justamente nas horas de você estar aqui dando glória a Deus. Mas se te chamarem para uma festa, se te chamarem para um passeio, se te chamarem para alguma curtição, o cansaço é um milagre que acontece, cara, é milagre. Não tem cansaço. Tem alguns aqui, cara, que se eu chamar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, se eu chamar todos os dias para um churrasco, fala até em línguas. O quê? Sapateia e tudo. A casa de Deus é a casa de oração. Você é a casa de Deus. Como é que está a sua vida de oração, meu irmão? Como é que está? Como é que está a sua vida de entrega? Como é que está a sua vida de submissão à vontade do Pai? A oração é um meio de mudarmos a história em nosso favor. A oração é algo que Deus nos colocou como possibilidade de vermos algo novo acontecer em nosso favor. Mas não é qualquer oração. É oração com fé, é oração que se submete à vontade do Senhor. E Ele pode mudar a história. Pode sim. Ele pode mudar casamento, Ele pode mudar relacionamento, Ele pode mudar as finanças, Ele pode dar saúde, Ele pode fazer milagres, amados. Meu Deus. Ele continua tendo todo o poder. Você pode ficar de pé nessa noite um pouquinho?